Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a caracterização do sumô. E tem gente que conhece esse carinha aí, esse desenho que eu coloquei, tem gente aí que conhece porque joga muito de The King of Fight. Bom, vamos começar, pessoal? Vamos falar sobre a caracterização do sumô, tá? O sumô ele é um esporte de luta competitiva, tá? De contato, no qual um lutador tenta forçar o outro lutador para fora de um ringue circular ou tocar o solo com qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés, tá? Os registros de sumô indicam que o Japão organizava os lutadores desde 1700 e seus praticantes recebiam dinheiro para lutar. Em 1889, houve uma evolução nas regras e organização e foi fundada a Associação de Luta Livre de Tóquio. O sumô é envolvido por muitas superstições. Um exemplo é que os lutadores levavam sal para o lugar da luta para afastar os maus espíritos. Pessoal, então você nota aí pela imagem, né, que o sumô ele é composto por atletas, né, vamos dizer assim, que são bem pesados, tá? É uma das características do sumô. E aí, conforme a gente for falando sobre o sumô nessa aula, você vai entender melhor quais são as regras, quais são as características, tá bom? Mas pela imagem você já dá para ter uma noção de como seria a luta, tá? Não é uma luta que envolve golpes necessariamente, tá? Mas ela envolve bastante contato, tá? Por isso é uma luta. Luta sem contato é meio algo distorcido, né? Como que a gente vai lutar sem contato? Mas vamos prestando atenção na aula que a gente vai entender melhor sobre como que é o sumô. Bom, existem algumas características do sumô, tá? Em primeiro lugar, para vencer uma luta do sumô é necessário: letra A, se o primeiro lutador forçar o seu oponente para fora do ringue, ou seja, você tem que tentar colocar ele para fora do ringue. O ringue ele é demarcado por essa faixa aí, ó. Você consegue perceber que tem uma faixa ali redonda? O ringue ele é de forma redonda, tá? Então os atletas ele tem que ir empurrando um ou outro até botar ele para fora do ringue, tá? Na primeira situação. E na segunda situação, você ser o primeiro a forçar o seu oponente a tocar no solo com qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés, ou por exemplo, ou seja, se você fizer ele sentar no chão, se você fizer ele encostar as costas no chão ou encostar a barriga no chão, você também vence. Então são duas alternativas. Uma é tirar ele do ringue, tá? Empurrando ele até ele ir lá para fora. E a segunda alternativa seria fazer com que ele encostasse qualquer parte do corpo que não fosse a sola dos pés. Sentar, deitar, empurrar ele de qualquer forma, beleza? A segunda característica nas lutas consiste em um único round, que frequentemente dura somente alguns segundos, tá? Cada partida ela é precedida por um elaborado ritual de cerimonial, tá? Em terceiro, tradicionalmente os lutadores de sumô são reconhecidos por seu grande peso e massa corporal, como eu falei anteriormente. Geralmente eles são bem pesados, tá? Existem lutadores aí que pesam mais de 100 quilos, tá? Tranquilamente. Então você percebe aí, ó, na primeira imagem aí, que eles estão fazendo como se fosse um ritual de início, tá? Da cerimônia, tá? Você percebe isso muito no Japão, né? O Japão, em várias situações, eles têm alguns rituais que eles seguem à risca, né? E na luta não seria diferente, algo que é muito sagrado para eles. E na segunda imagem aí a gente vê uma foto, né? Uma imagem de um lutador de frente, de perfil, de costas. E em quarto lugar, as lutas de sumô ocorrem em um dokyo, tá? O dohyo é um ringue, tá? Com 4,55 metros de diâmetro e 16,26 metros quadrados de área, de fardos de palha de arroz em cima de uma plataforma feita de barro e areia. No centro do dohyo
há duas linhas brancas, as esquigres, tá? Na maioria dos lutadores se posicionam no início da luta, ou seja, uma linha, né, para demarcar o início, onde cada um vai ficar, e você percebe ali que tem um árbitro ali para poder iniciar a luta, para poder dar o sinal de início, né? Vamos dizer assim. Bom, existe uma curiosidade, pessoal, e olha que coisa doida, que coisa maluca. Os lutadores de sumô realizam um ritual com seus bebês, com seus filhos, né? Os bebês são levados ao dojo e os lutadores devem fazer seus bebês chorarem para ter uma boa saúde. Ou seja, eles entendem que se o bebê chora é porque o bebê vai ter uma saúde legal, uma saúde boa. E se o bebê não chorar, pessoal, os lutadores tentam fazer ele chorar de propósito, movendo o bebê para cima e para baixo. Ou seja, eles tentam fazer com o bebê chore de qualquer forma. Se ele não chorar por bem, vai chorar por mal. É aquele famoso ditado, né? Alguém tem que chorar e não sou eu. Então, eles fazem isso com os filhos para que eles possam ter uma boa saúde, né? Eles acreditam que o bebê chorando ali no ringue, isso vai trazer benefícios para o bebê. Mas isso é uma crença deles, né? Não tem nada de provado, né? Comprovado que isso é realmente efetivo. Mas que eles têm esse ritual de fazer, eles fazem, tá? E isso até hoje, beleza? Pessoal, essa é uma introdução do sumô, tá? A gente viu aqui bem superficial como que é o sumô, quais são suas características, tá? Você viu aí que basicamente a regra é colocar o seu oponente ou para fora do ringue ou fazer com que ele encoste no chão com outra parte que não seja a sola do pé e simplesmente é fazer força, né? E você vê aí o tamanho dos atletas, né? São pequenininhos. Mas pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente tem aula de novo e aí a gente vai ter mais assuntos para poder estar tratando sobre nossas aulas de educação física. Pessoal, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana